Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Desde os tempos primeiros, os Espíritos têm se manifestado através de grandes médiuns, desde os profetas, trazendo esclarecimento, orientação, passando por Jesus, passando por médiuns do quilate de Francisco de Assis, de tantos outros trabalhadores da seara de Jesus que têm vindo à Terra e contribuído bastante com segurança para a confirmação da imortalidade da alma apregoada por Jesus e demonstrada, inclusive, na chamada ressurreição, quando, após a sua crucificação, 3 dias depois, ele ressurge, materializado, permitindo inclusive a Tomé que tocasse as suas feridas. E assim, temos tido a oportunidade até os dias atuais desse tipo de confirmação, não somente das comunicações por escrita, através da psicofonia, mas também ainda temos os chamados efeitos físicos, onde os espíritos se materializam da mesma forma que Jesus e se deixam tocar em algumas ocasiões, permitindo inclusive a pesquisadores que foram atraídos por esse fenômeno de verificarem batimento cardíaco, respiração, enfim, tudo aquilo que é natural num ser humano reencarnado, demonstrando muitas vezes um batimento diferente do batimento do médium que lhe deu o ectoplasma. O ectoplasma é uma substância natural do médium de efeitos físicos em abundância, todos nós o temos. Mas o médium de efeitos físicos, ele os tem com bastante abundância, permitindo aos espíritos usarem esse material e se tornarem não somente visíveis, mas também tangíveis. E como o ectoplasma é do próprio corpo, é do ser humano, é do próprio organismo humano, muitas vezes o espírito materializado guarda alguma semelhança com o médium, como ocorria com Florence Cook e o espírito Kate King, que William Crookes, físico e químico, pesquisou durante algum tempo, permitindo-se inclusive ser fotografado ao seu lado. Mas esse fato acabava por despertar a dúvida em alguns pesquisadores que achavam tratar-se de fraude, mistificação, que era o próprio médium quem estava ali se disfarçando e aparecendo como os espíritos. Ranieri, autor do livro que fala sobre Peixotinho, materializações luminosas, que era um delegado, teve a oportunidade de tomar contato com esses espíritos que se comunicavam, com esse pensamento inicial, mas teve a comprovação da imortalidade da alma e de que não havia mistificação quando a sua própria filha, de 2 anos, que havia desencarnado 3 anos antes, compareceu na sua presença, falando com ele. E ele, durante um determinado período, acompanhou um grupo que se iniciava em Belo Horizonte, quando cerca de 5 ou 6 médiuns trabalhavam e os espíritos afirmaram que eles teriam no futuro a possibilidade de fazer esse tipo de trabalho.
médium Enio Wenglin, por seu intermédio, alguns pequenos fatos constatados através da presença dos espíritos, mas ainda não tão visível, tão claro, até que o médium Chico Xavier encaminhou para essa instituição, para esse grupo, o médium que tentava passar pelo processo de desenvolvimento e não lograva justamente porque os espíritos que o assediavam eram os espíritos inferiores e não lhe permitiam esse tipo de manifestação. E ali, por seu intermédio, começaram a se materializar espíritos. O nome desse médium era Fábio Machado. E Ranieri, que havia se deslocado, que havia se mudado para o Rio de Janeiro, participava das reuniões no Grupo Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, onde o médium Peixotinho doava seu ectoplasma para a materialização de diversos espíritos, dentre eles José Grosso, Irmã Sheila, Garcês e Fidelinho. E depois de um certo tempo, ele recebeu a carta daquele grupo de Belo Horizonte, informando a ele que as manifestações já estavam acontecendo, através do médium Fábio, e que os espíritos que se comunicavam eram José Grosso, Irmã Sheila, Fidelinho e Garcês. O médium Fábio nunca tivera contato com o médium Peixotinho. Não tinha conhecimento desses espíritos. E, no entanto, os espíritos se comunicavam em ambos os centros. Ranieri teve a oportunidade de viajar até Belo Horizonte e solicitou autorização para acompanhar uma das reuniões. Intimamente, ele desejava confirmar se os espíritos eram os mesmos, apesar dos nomes, se tinham o mesmo aspecto, a mesma forma, o mesmo jeito de falar. E imediatamente surge José Grosso com aquele seu vozeirão tal e qual comparecia no grupo André Luiz, falando as suas quadras, brincalhão como sempre, o mesmo aspecto, a mesma forma física. Irmã Sheila, a enfermeira alemã, falando com sotaque alemão tal e qual. Garcês, sério, apenas apresentando no final algumas palavras de orientação. E Fidelinho com a sua voz de criança, confirmando que os espíritos eram os mesmos, que compareciam tanto no André Luiz quanto em Belo Horizonte, assim como esses mesmos espíritos compareceram aqui no Centro Pedro, em Macaé, e também na cidade de Campos, onde muitos fenômenos ocorreram através do médium Peixotinho. Então, meus irmãos, como dissemos desde sempre, Deus se preocupa conosco, trazendo informação suficiente para que possamos ter a convicção de que somos imortais e que, reconhecendo-nos imortais, trabalhemos para nos melhorarmos, porque colheremos amanhã
que semeamos hoje. Estamos colhendo hoje o que plantamos no passado. Deus é presente em nossas vidas através dos seus mensageiros, sejam reencarnados ou desencarnados. Que o Senhor nos abençoe, esteja sempre conosco. Muita paz.